Conselho Nacional de Justiça aprova partilha de bens e divórcios diretamente em cartórios. Voo IPES, empresa do acidente aéreo em Vinhedo, anuncia suspensão de voos diários. Karateka cubatense é convocado para a seleção brasileira. Agosto Lilás, campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher é o tema de hoje no nosso Entendendo Direito. Quarta-feira, 21 de agosto, o seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. Já ouviu falar na Mpox? Um vírus que se espalha por meio do contato? Com o aumento dos casos, a doença passou a ter alerta global da OMS. Aqui no Brasil, não existe motivos para pânico, foi o que disse o médico infectologista para a nossa reportagem. Eu estou ao lado do Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista. Doutor, a Organização Mundial de Saúde declarou urgência com relação ao Mpox. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, Mpox é uma infecção que acontece comumente no continente africano. Entretanto, recentemente, na República Democrática do Congo, houve um aumento expressivo de casos e se detectou uma nova variante do vírus e esses casos passaram para países que fazem fronteira. Diante desse aumento expressivo e da nova variante do vírus, que causa mais infecções, que tem uma capacidade de transmissão maior e um maior risco de mortalidade, a OMS resolveu então declarar essa emergência sanitária justamente para poder controlar e conter melhor a expansão dessa doença a partir do continente africano. E como nós podemos fazer para tentar amenizar? Olha, o Ministério da Saúde do Brasil já adotou medidas de controle. Então já teve reuniões técnicas, já tem ações sendo tomadas e a primeira delas é essa que nós estamos fazendo aqui, informação. A primeira informação que eu queria dar é que ninguém precisa entrar em pânico por causa disso. Mpox é uma doença de transmissão por contato com as lesões, precisa de um contato relativamente prolongado, íntimo. Excepcionalmente pode ser transmitida por objetos contaminados, como por exemplo toalhas, roupa de cama, ou até, mais excepcionalmente ainda, num contato fortuito, por exemplo, num ambiente lotado, um transporte público, por exemplo, você entrar em contato com uma lesão pele a pele. Mas a maior transmissão é pelo contato das lesões prolongado e íntimo. Por isso que uma das características que tem que ser observado, que é muito importante, além do continente africano, é que nas outras localidades, sobretudo, homens que fazem sexo com homens e homens bissexuais é que têm sido os grandes vitimados pela doença. Então, qual é a minha orientação? Primeiro, ter essa consciência de que não é uma transmissão generalizada, nem fácil. Segundo, de que isso está mais no continente africano e nós temos Mpox no Brasil numa quantidade pequena. E essa nova cepa, ela ainda não saiu de uma maneira consistente do continente africano. Apenas recentemente na Suécia foi detectada. Então, provavelmente os casos que as pessoas ouvem falar de Mpox aqui no Brasil são casos ainda decorrentes da cepa anterior, de nada que deva realmente deixar as pessoas preocupadas. Vacina já à disposição ou ainda não, doutor? Então, já temos vacina. A vacina ela é de difícil obtenção, são poucos os laboratórios que fabricam essa vacina e uma das razões de a OMS ter declarado emergência é justamente para aumentar a capacidade de fabricação e distribuição dessa vacina. No Brasil, o governo brasileiro já encomendou, mas essa vacina não vai ser utilizada em todas as pessoas. Essa vacina ela vai ser destinada especialmente para populações de maior risco, como essas que eu defini anteriormente, homens que fazem sexo com homens, homens bissexuais e algumas categorias profissionais. Olha, quem é que deve pensar em Mpox? Qualquer pessoa que tenha um quadro de febre, mal-estar, note eventualmente aumento de gânglios e que note o aparecimento de lesões na pele. Essas lesões, eu peço atenção, porque elas podem ser em pequeno número, pode ter uma ou duas lesões ou pode ter múltiplas lesões. Geralmente na pele, um pouco mais excepcional em mucosas, principalmente na mucosa oral e mucosa anal. Então, são pequenas feridinhas vermelhas,
que depois formam uma bolinha com conteúdo líquido, que pode ser um líquido transparente ou um líquido purulento, e que evoluem para feridas dolorosas que podem perdurar aí por 3 ou mais semanas. Então, se você sentir um quadro de mal-estar, seguido do aparecimento de lesões, desde mínimas, pequenas, poucas, até grandes lesões, procure orientação médica. Os Correios estão com mais de 3.400 vagas abertas para o novo concurso da estatal. Serão mais de 3.000 oportunidades para ensino médio, mais de 360 para nível superior, e as remunerações iniciais podem variar de R$ 2.400 para R$ 6.800. Para quem tem ensino médio completo, as vagas ofertadas são de carteiro e atendente comercial. No ensino superior, as vagas variam de administrador, analista de sistema, contador, economista, entre outros. Mais detalhes você confere no site da estatal correios.com.br. A direção da estatal ainda não escolheu a empresa que ficará responsável pelo exame do concurso. A empresa Voo e Paz, responsável pela aeronave que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, cancelou a venda de passagens temporariamente em alguns lugares do nosso país. A empresa Voo e Paz suspendeu a venda de passagens para voos com destino a Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Seguro, na Bahia. Até o mês de setembro, mais 5 destinos deixarão de ser operados. Desde o acidente com o voo 2283 em Vinhedo, os consumidores que decidiram não voar com a Voo e Paz e cancelaram suas passagens têm procurado órgãos e plataformas de direitos do consumidor relatando a dificuldade no reembolso. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, afirmou que monitora regularmente as reclamações que passageiros registram nos canais de atendimento. Em nota, a Voo e Paz Linhas Aéreas informa que foi necessário realizar a regularização da sua malha. A medida objetiva é garantir uma melhoria significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e também cancelamentos. Hoje foi mais um dia quente aqui na nossa região e vamos acompanhar agora na previsão, como é que fica o tempo para amanhã. Vamos conferir juntos. A quinta-feira será de sol e tempo bom durante todo o dia. Faz calor durante todos os períodos, com as temperaturas variando entre 18 e 28 graus. Não há previsão de chuva. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 86%. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a partilha de bens e divórcios diretamente em cartórios. A ideia é que os processos fiquem agora mais rápidos. Para se ter uma ideia, hoje em dia existe mais de 80 milhões de casos em execução no judiciário. Essa medida terá validade também para casos que existam herdeiros menores de 18 anos, desde que exista um consenso sobre essa partilha. Em casos desse tipo, o cartório enviará a escritura de inventário para o Ministério Público, que deverá fazer uma checagem avaliando se a partilha está justa. E agora, as últimas notícias é do esporte. Olha que bacana! Um karateca cubatense foi convocado para a seleção brasileira. O atleta irá defender o Brasil no Pan-Americano, que será disputado em São Bernardo do Campo. Nicolas Garcia, karateca cubatense de 14 anos de idade, morador do Jardim 31 de Março, participou da seletiva disputada no Rio de Janeiro. Lá ele lutou 9 vezes, sendo 7 vitórias e 2 derrotas. E o índice alcançado lhe deu o direito de ser convocado para defender a seleção brasileira, que irá disputar os Jogos Pan-Americanos em São Bernardo do Campo entre os dias 28 a 30 de agosto. É muito gratificante, entendeu? É muita felicidade que eu sinto, porque eu sei o quanto valeu meu esforço até aqui, né? Porque foi várias vezes batendo na trave, em várias seletivas diferentes, e graças a Deus hoje eu consegui passar aí na seletiva do Rio de Janeiro. Os adversários que você enfrentou nessa seletiva foram de alto nível? Muito alto nível, todo mundo lá muito capacitado, entendeu? Todos adversários muito bons, mas graças a Deus eu consegui me destacar e entrar na seleção brasileira como reserva. Agora, dia 26 de agosto, você se apresenta à seleção brasileira em São Bernardo do Campo, para os Jogos Pan-Americanos. Exatamente. Apresentar lá no hotel, né? E me alojar junto com a seleção brasileira
para, se Deus quiser, conseguir um bom resultado aí no Pan-Americano. E nesse Pan-Americano também você espera nível altíssimo dos atletas ou seus adversários? Como sempre, né? É um nível muito alto aqui na América, tanto aqui no Brasil como aqui na América também, né? Se eu conseguir uma boa colocação no campeonato, eu ainda consigo uma vaga para o Mundial, que vai ser lá na Itália, em Veneza. Amanhã o Cione Garcia já foi atleta de karatê e hoje todos os esforços, com muito orgulho, estão voltados para a carreira do filho. Estou muito orgulhosa dele, porque acompanho ele desde pequenininho no karatê, né? É um esporte que ele ama muito e ele está sempre dedicado, sempre focado para chegar aonde ele está, aos poucos está chegando. Então estou muito orgulhosa, muito feliz com os resultados dele, muito agradecida também o pessoal que treina ele, que é o Sensei Rodrigo, o Sensei Rafael, o Sensei Guilherme, estão determinados para colocar os atletas nas melhores colocações mesmo. Agora a gente sabe o quanto é duro o atleta chegar a um nível desse, a uma competição dessa. Você, com todos os seus esforços, olhando lá para trás, faria tudo novamente? Faria tudo novamente, com certeza eu faria tudo novamente. Essa seletiva que ele participou no Rio de Janeiro foi uma seletiva muito difícil, foram 22 atletas, né? Ele ficou com o terceiro lugar, né? Que foi a vaga dele reserva, e foi excelente, foi uma ótima competição, os atletas muito de alto nível, então eu estou muito, muito feliz mesmo e faria tudo novamente, com certeza. Como é que fica o coração de mãe vendo o seu próprio filho lutar? Muito apertado, né? Porque no decorrer da luta tudo pode acontecer. Mas eu tô ali gritando, tô ali torcendo, sempre na melhor adrenalina possível. E isso vai acontecer no Pan-Americano? Agora muito o dobro do que já vem acontecendo sempre. O lateral Natan será emprestado para outra equipe do Brasil. O goleiro da equipe santista é sondado por outro time. O Santos encaminhou o empréstimo do lateral Natan ao Internacional até o fim do ano. O contrato tem opção de compra. Natan estava no futebol português e desde o início de agosto está treinando com o elenco santista, porém não está nos planos da direção e do treinador Fábio Carille. E o arqueiro santista Gabriel Brazão está no radar da equipe inglesa Crystal Palace. O grupo Eagle Football, liderado por John Textor, proprietário da equipe da Premier League e do Botafogo, estuda realizar uma proposta pelo jogador de 23 anos. E falando em Santos, a equipe joga logo mais às 7 da noite contra a Guarani em Campinas. O Santos precisa ganhar e torcer por um tropeço do Mirassol para reassumir a liderança da Série B, que hoje é do Novo Horizontino. O alvinegro tem 37 pontos e está na terceira colocação. Depois do intervalo, nós temos nosso quadro Entendendo Direito. O assunto de hoje é Agosto Lilás e a campanha de conscientização da violência contra a mulher. Falamos mais em instantes. Até já! Estamos de volta com seu Últimas Notícias. Você sabia que estamos num mês chamado Agosto Lilás? A campanha visa promover conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Nesse assunto de conscientização, a gente lembra que a Lei Maria da Penha foi instituída em 7 de agosto de 2006, Lei de número 11.340. Aqui no estúdio recebemos o Dr. Felipe Iga, que vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre isso. Doutor, boa noite para você, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, Jefferson, obrigado pelo convite da TV Câmara Cubatão. Vamos tirar um pouquinho as dúvidas do pessoal sobre a Lei Maria da Penha, que está completando 18 anos. E nesse mês importante, o Ministério das Mulheres, junto com o governo federal, fez essa campanha de conscientização do Agosto Lilás. E qual a importância, doutor, da mulher ter um amparo dessa lei atualmente? O que a gente prevê, o que a gente espera do poder público é que ele faça campanha de conscientização contra a violência da mulher. Já tivemos recentemente a lei do feminicídio aprovada, então para que não chegue até um feminicídio, é importante essas campanhas para prever e mitigar esses crimes praticados contra a mulher e dentro do ambiente familiar e doméstico.
O senhor falou que essa lei está completando, acho que se não me engano, 20 anos, é isso? 18 anos, 18 anos, perdão. Qual foi o trabalho, a importância que ela teve durante todo esse tempo? Ela conseguiu amparar bastante mulheres aí na proteção? A gente sabe que a Maria da Penha, que deu o nome à lei, ela teve 2 vezes tentativas de ser morta pelo ex-marido dela e ela conseguiu, e hoje ela é uma das pessoas importantes que fica combatendo e difundindo esse combate à violência doméstica. Então a gente sabe que todas as políticas públicas voltadas para conscientizar a população contra a violência doméstica e uma lei que prevê penalidades para o crime da violência doméstica, deixou de ser simplesmente uma contravenção para ser um crime. Quem pratica o crime contra a mulher, no ambiente familiar, está enquadrado nessa lei, que é um crime previsto com pena de detenção até 3 anos. E aí dessa lei sai aquela medida protetiva, não é isso? Que acho que é colocado pelo delegado ali na delegacia da mulher. Ela é uma forma a mais de proteger a mulher, né? Quando se colocar, você não pode chegar próximo da vítima. Ela é um fortalecimento, digamos que a fase 2 dessa lei? Sim, primeiro tem a fase da denúncia, né? Então, se você for vítima de violência doméstica, diz que no 180, que é o canal de atendimento à violência doméstica, faça sua queixa, crime, a polícia vai investigar, vai fazer todo esse trabalho de inquérito policial para depois passar para o Ministério Público para que faça uma denúncia desse crime e a pessoa responda o processo penal e siga esse processo. Como você bem falou, as medidas protetivas, o que são? São para proteger a vítima do agressor. Então, essas medidas protetivas já entram numa fase processual, serve para proteger essa mulher que foi vítima e pode ser de várias formas, tanto afastando o agressor da vítima, retirando o agressor do ambiente doméstico, fazendo uma prisão preventiva ou até mesmo uma prisão em flagrante, caso o policial esteja diante daquele flagrante. Agora, doutor, na Lei Maria da Penha, se tem aí uma queixa de uma agressão maior, quais são as maiores agressões que acontecem dentro dessa lei? Existe esse parâmetro? Já foram contabilizado isso? Então, existem várias formas de agressões para a mulher. Não é só simplesmente agressão física, mas agressão sexual, agressão psicológica, a agressão patrimonial, moral dessa mulher. Então, todas essas formas de agressão contra as mulheres vão ser previstas pela Lei Maria da Penha e ela, ao fazer a denúncia, vai estar protegida com essas medidas protetivas que o juiz vai fixar para que o agressor não entre em contato e não pratique mais essa violência, essas agressões. Agora, atualmente, acho que existe um papel fundamental, né, que ONGs vem realizando aí trabalho de acolhimento para as mulheres, não só ONG, como familiares, amigos. Qual a importância dessas mulheres que sofrem essa violência ter este amparo de uma ONG, de uma organização, do familiar? Qual a importância deste acolhimento para a mulher? Jefferson, a gente sabe que muitas das vezes o governo federal ele fica assim, meio engessado de fazer algumas políticas públicas. Então, o trabalho das ONGs é fundamental, principalmente nesse atendimento psicológico. A gente sempre tem que prever que o crime não aconteça, fazer essa prevenção é a melhor forma, mas como a gente vai remediar essas agressões? O atendimento psicológico é uma parte fundamental e essas ONGs que atuam nesse sentido de dar um suporte à vítima é fenomenal. E não só a vítima, mas como os familiares. A gente sabe que muitas das vezes os filhos também são impactados nessa situação. Então, esse atendimento psicológico para a família, num aspecto geral, é super importante. Doutor, a gente acompanha diariamente durante a semana, né? Sempre sai uma notícia ou outra de uma agressão contra a mulher. A gente pode ter aí ideia de que o Brasil precisa ainda fortalecer essa lei, precisa sair uma lei nova. Qual a sua visão em relação? Precisa reforçar a Maria da Penha? Eu acho que a gente tem esse trabalho de conscientização da população é o principal. A gente tem uma lei que prevê realmente uma pena para esses crimes, só que a gente sabe que muitas das vezes os crimes de Lei Maria da Penha acabam caindo na cifra negra. O que seria essa cifra negra? Os crimes que não são levados ao conhecimento da polícia.
não sendo levado ao conhecimento da polícia, o Ministério Público não vai atuar e a gente vai ter mais casos de violência doméstica. Então é super importante que a pessoa denuncie esse crime. Muitas das vezes a pessoa até denuncia, mas chega lá na frente, as partes entram em conscientização, a mulher perdoa o marido e não prossegue com essa denúncia, retira a denúncia. Então a gente sabe que é um ponto bem sensível, é um ponto de não só judicial, mas um ponto de saúde pública psicológica da mulher. Então a gente tem que conscientizar a população para que esse crime não ocorra e para que as pessoas, as vítimas, sejam protegidas e tenham um amparo de todos nós. Tem uma dúvida aqui que eu acho que é também a dúvida do pessoal de casa. Existe hoje delegacias da mulher, né, específica para a mulher. Ela necessariamente tem que fazer a denúncia só para essa delegacia ou ela pode procurar uma outra delegacia, fazer de forma online? Qual que é o amparo que ela tem do poder público atualmente? Excelente pergunta, Jefferson, obrigado. A Lei Maria da Penha, ela prevê a criação de varas especializadas no judiciário. Afasta o juizado especial criminal, que era aquele que prevê esses crimes de menor potencial ofensivo, para poder ver essas únicas situações do crime contra a mulher, desse crime de violência doméstica. O judiciário não é só a parte de, vou julgar esse crime, mas também desse amparo psicológico que precisa a mulher. Então tem trabalho psicológico, tem trabalho social. Então todo esse amparo que o judiciário e a Lei Maria da Penha prevê é essencial. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui hoje no nosso Entendendo Direito. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Jefferson, agradeço o convite da TV Câmara Cubatão e espero que a gente consiga ter tirado as dúvidas do pessoal sobre a Lei da Maria da Penha, que completa 18 anos, conscientizar as pessoas do Agosto Lilás de pôr fim à violência doméstica. Obrigado, doutor. Nossas últimas notícias ficam por aqui. Obrigado pela sua companhia. Logo mais, nosso Jornal na Íntegra para você está no TV Câmara Cubatão do YouTube. Uma ótima noite para você. Tchau!